Meus irmãos, dando continuidade à pregação na lei do nosso Senhor, convido os irmãos a que abram a Escritura mais uma vez em Êxodo capítulo 20, verso de número 16. Êxodo capítulo 20, verso de número 16. Nós faremos a leitura do verso 1º, o verso 2º e o verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos ao nosso Deus. Nosso Senhor, abrimos, Pai, a Tua palavra para mais uma vez ouvirmos a exposição, Senhor, da Tua lei. E queremos, Pai, ser por Ti instruídos, queremos entender mais da Tua palavra, queremos ser por Ti conduzidos, Pai, no modo que devemos viver, naquilo que o Senhor exige de nós neste mandamento. Abençoa-nos, Pai, fala aos nossos corações, queremos ouvir o Senhor falar. Que nada aqui, Senhor, seja um obstáculo para a pregação da Tua palavra, mas que estejamos aqui com os ouvidos atentos, prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Peço-te também, Pai, que o Senhor me use para a glória do Teu nome, na pregação da Tua palavra. Usa-me, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Como falei na última exposição, trata sobre que nós somos proibidos de falar inverdades, de mentir. Era um mandamento que estava primeiramente ligado a ocasiões de julgamento, quando falsas testemunhas poderiam ser utilizadas para condenar alguém num julgamento injusto. Então o Senhor, Ele estabelece um mandamento dizendo, não dirás falso testemunho. Mas como vimos no domingo passado, este mandamento ele não vai se limitar simplesmente aos tribunais, a ocasiões em que havia julgamento, mas este mandamento ele tem várias implicações. Nós podemos quebrar este mandamento de diversas formas, como vimos quando consideramos a exposição no domingo passado. Mas como temos visto e observamos na maioria dos mandamentos que estudamos, a lei do nosso Senhor e os nossos padrões doutrinários, interpretando esta lei, vai nos apresentar não somente aquilo que é proibido nos mandamentos, mas também nos apresentará aquilo que é ordenado. Então há sempre um aspecto negativo nos mandamentos e há sempre aspectos positivos no mandamento. Explicitamente, nos deparamos aqui neste texto com um aspecto negativo. Mas, como diz os nossos padrões doutrinários, aquilo que é proibido, o contrário é ordenado. Aquilo que é ordenado, o contrário é proibido. Isso é um princípio de interpretação fundamental para a interpretação dos 10 mandamentos. Vimos que é proibido mentir. Logo, o contrário é ordenado. E o que é exigido de mim e de ti, então? É exigido de mim e de ti que falemos a verdade. Essa é a exigência da lei do Senhor. E, meus irmãos, nós temos um padrão perfeito para isto. A lei do nosso Senhor, como nós sabemos, revela muito, ou revela o caráter do nosso Deus. A lei do nosso Senhor revela os atributos do nosso Senhor. A lei de Deus revelará que Ele é justo, a lei de Deus revelará que Ele é santo, mas a lei de Deus também revelará que Ele é um Deus que é verdadeiro. Ele é um Deus que é verdade. Como disse um teólogo, a verdade na Bíblia é primariamente uma qualidade associada à pessoa e apenas, em segundo lugar, a proposições. Significa estabilidade, confiança, firmeza,
confiabilidade, a qualidade de uma pessoa que é inteiramente consistente, sincera, realista e à prova de engano. E se tem uma pessoa que é perfeitamente tudo isso, que expressa em perfeição suprema tudo isto, é Deus. Deus, ele é o padrão perfeito da verdade. Ele é o nosso paradigma, ele é o protótipo perfeito. Ele é isto, Deus. Como dizem os nossos padrões doutrinários, ser verdadeiro é um atributo do nosso Senhor. A pergunta de número 4 do breve catecismo diz: o que Deus é? Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Isso quer dizer que o nosso Deus ele é verdadeiro. Ser verdadeiro faz parte da essência do nosso Senhor. Ele é essencialmente verdadeiro. Isso é a sua natureza. Como Berkhoff define, ele vai dizer assim: podemos definir a veracidade ou a verdade de Deus como a perfeição de Deus, em virtude da qual ele responde plenamente à ideia da divindade, é perfeitamente confiável em sua revelação e vê as coisas como realmente são. Como alguém perguntou e respondeu, o que se pretende dizer com a verdade como atributo de Deus? A verdade de Deus é um atributo que afeta o seu conhecimento, sabedoria, justiça e bondade. Primeiro, o conhecimento de Deus sobre todas as coisas é perfeito e totalmente verdadeiro e preciso. Segundo, a sabedoria de Deus é verdadeira porque é totalmente isenta de qualquer preconceito ou paixão. Terceiro, a justiça e a bondade de Deus são verdadeiras, porque são perfeitamente fiéis à sua própria natureza ou caráter. A Escritura expressa o atributo da verdade ao dizer que ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Mais particularmente, Deus é verdadeiro em toda a sua revelação à raça humana, inclusive em toda a Escritura do Velho e do Novo Testamentos. E Deus é fiel no cumprimento de todas as suas promessas e pactos. Deus, meus irmãos, o Senhor, ele é sempre verdadeiro, ele é sempre honesto em todas as suas comunicações. Ele é sempre verdadeiro em todos os meios através dos quais ele se revela. Ele é verdadeiro através da sua revelação na sua palavra. Então, meus irmãos, a verdade para o Senhor, ela é algo que é realmente sagrada. Como diz Voss, a verdade deve ser considerada como sagrada porque é um dos atributos de Deus, isto é um aspecto do caráter de Deus. Deus é infinito, eterno e imutável na sua verdade. A Bíblia nos diz que Deus não pode mentir. Está lá em Tito capítulo 1, verso 2. Senhor, Deus, ele não pode mentir. Tito capítulo 1, verso 2, diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus, ele é chamado de Deus da verdade, no Salmo de número 31, verso 5. Semelhantemente, lemos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5. Porque a Escritura procede de Deus, é que Jesus pôde dizer: a tua palavra é a verdade. Porque tudo aquilo que flui de Deus só pode ser verdadeiro. E se a palavra é de Deus, ela só pode ser verdadeira. Como diz João, capítulo 17, verso 17. A Escritura, meus irmãos, é verdade. Mas Jesus Cristo mesmo
não é apenas verdade, mas a verdade. Quer dizer, ele é a verdade absoluta, definitiva e eterna em pessoa. Porque Deus é infinito, eterno e imutável em sua verdade. A verdade deve ser considerada como sagrada por todas as suas criaturas racionais, anjos e homens. Meus irmãos, a Bíblia, a Escritura Sagrada, proclama a fidelidade de Deus, que é um aspecto desta verdade do Senhor. A Escritura diz no Salmo de número 36, verso 5, a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus. O Salmo de número 119, verso de número 90, diz, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. E Lamentações, capítulo 3, verso de número 23, diz, grande é a tua fidelidade. Declarações acerca deste atributo do nosso Deus, que é verdadeiro. Como disse Thomas Watson, ele é a verdade em sentido físico, verdadeiro em seu ser. Ele tem uma subsistência real e dá existência aos outros. Ele é a verdade no sentido moral. Ele é a verdade sem erros e sem engano. Deus é o padrão e o protótipo da verdade. Não há nada verdadeiro senão o que está em Deus. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor, ele não é somente ontologicamente verdadeiro. Não é somente verdadeiro em seu ser, na sua própria natureza. O nosso Senhor, ele é moralmente verdadeiro em todos os seus relacionamentos com as suas criaturas. Ele é sempre verdadeiro nas suas palavras, ele é sempre verdadeiro nos seus relacionamentos, ele é sempre verdadeiro nas suas promessas. O nosso Senhor, ele é o Deus que é sempre fiel, como diz Números, capítulo 23, verso de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então aponta aqui para muito da fidelidade deste nosso Deus, o Senhor. O próprio Cristo reconhecia isto. Cristo declara que o Pai é verdadeiro. No Evangelho de João, capítulo 8, versos de número 25 a 47, nós encontramos um texto enorme tratando sobre isto, mas nós encontramos também a seguinte declaração. Então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Quem foi que enviou a Cristo? O Pai. Deus, ele vai dizer, ele é verdadeiro. Mas não somente Deus, o Pai, ele é verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo também nos vai informar que o Espírito de Deus, o Espírito que procede do Pai e que procede também dele, é verdadeiro. Como está lá em João, capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem é o Espírito? O Espírito da verdade. E como foi lido no texto muito conhecido por nós, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, também é verdade. João 14, verso 6, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem um artigo definido. A verdade. Ele não diz uma verdade, eu sou a verdade.
um único caminho para a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, o Deus Trino, Ele é um Deus que é verdadeiro. Em essência, moralmente, em todas as suas relações com as suas criaturas, palavras e promessas. Meus irmãos, uma vez que este é o nosso Deus, uma vez que este é o Deus a quem nós servimos, e foi o Deus que nos salvou, tendo o Pai verdadeiro nos elegendo, tendo o Filho morrendo na cruz, o verdadeiro Filho de Deus morrendo na cruz para a nossa salvação, e tendo o Espírito Santo, aquele que aplicou a obra de Cristo no nosso coração para a nossa salvação, sendo estes três verdadeiros, um único Deus, nós temos aqui um padrão perfeito. O nosso Deus Trino é o padrão perfeito para o modo que nós devemos viver. Se o nosso Senhor é assim, nós devemos ser semelhantes a Ele. Logo, exigir de mim e de ti que falemos a verdade. A pergunta de número 144 do Catecismo Maior de Westminster diz: quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Nós observaremos aqui, meus irmãos, os deveres exigidos no 9º mandamento. Nós observaremos, primeiramente, que o Senhor nos chama a sermos verdadeiros em várias ocasiões. E Ele vai dizer que nós somos chamados a sermos verdadeiros na conservação e promoção da verdade entre os homens. Veja, isso é exigido de nós. Entre a sociedade, no meio de todos aqueles que nós estamos, nós somos chamados a não somente conservar, mas promover a verdade. Efésios capítulo 4, verso de número 25, nos diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Então ele nos chama aqui primeiramente ao fale a verdade. Com quem? Com o seu próximo. Fala a verdade com quem? Cada um com aquele que está próximo a você. Com quem? Com os membros do corpo. Ele está falando aqui, sobretudo, com a igreja de Cristo. Sejam verdadeiros uns com os outros. Conservem a verdade entre vocês. Promovam a verdade entre vocês. Na prática, nas palavras, nos pensamentos. Isso é o que o Senhor exige de nós. A gente não vê, muitas vezes, isso sendo promovido nas igrejas. Não sei vocês, quantos passaram por várias igrejas aqui, mas aqueles que já tiveram experiência com outras igrejas, você vê como, muitas vezes, a mentira ela é promovida no meio da igreja. No meio da igreja sendo promovido algo que é uma característica ou um atributo, não de Deus, mas do Deus deste século, que é Satanás. As pessoas dentro da igreja mesmo parece que não temem abrir a boca para falar mentira. Ao invés de serem parecidos com o seu Senhor, são parecidos com o diabo. Mas, meus irmãos, o Senhor exige de nós, falem a verdade com o próximo. Sejam sinceros. Sejam verdadeiros nas suas palavras, nas suas ações. Exigido ainda, meus irmãos, de nós, não somente isso, mas exigido de mim e de ti, que nós conservemos também a boa reputação do nosso próximo, na igreja. Nós devemos cuidar dessas coisas também. Não devemos agir como muitos homens no passado agiram, como o próprio João vai escrever na sua carta, onde havia um homem que difamava João e difamava outros irmãos dentro da igreja, e ele não conservava boa reputação na igreja ali. E então, em 3 João, versículo 12, nós encontramos as seguintes palavras:
quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então está aqui diante de alguém que ele vai dar testemunho a respeito de alguém que estava sendo difamado. Ele vai dizer assim, não, nós todos damos testemunho, até a própria verdade. Nós damos testemunho a respeito dele. E vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Veja aqui como que lutando e reivindicando para defender a boa reputação do próximo. E, meus irmãos, a reputação do próximo é algo muito sério. A reputação, uma vez manchada, é muito difícil de ser restaurada. Muito difícil de restaurar a reputação de alguém. Causa muito prejuízo. Às vezes, em alguns casos, até mesmo irreversível. Então a reputação do próximo, meus irmãos, é algo muito delicado. Por essa razão devemos ter cuidado em preservar, não falando indevidamente sobre o próximo, fofocando a respeito do próximo, inventando histórias a respeito do próximo, acrescentando a algo que ele fez informações que não são verdadeiras, como que aumentando a história, maculando a reputação daquele que é nosso irmão em Cristo. Você está fazendo isso com alguém que é membro do mesmo corpo que você. Você não fica ferindo o seu pé. Você não pega um ferro e fere o seu pé, você não pega uma faca e fura a sua mão. Você não faz coisas dessa natureza com o seu próprio corpo. Mas nós machucamos o corpo de Cristo, os membros deste corpo, quando nós pecamos contra eles, não preservando pela sua reputação. Então nós devemos cuidar disto sim, não somente da nossa, como veremos mais à frente, mas dos nossos irmãos. Ainda, meus irmãos, sobre a reputação do próximo. Nós devemos demonstrar pelo nosso próximo, interna e externamente, pelo menos 3 coisas com respeito à reputação do próximo. Como diz Romanos capítulo 1, verso 8. Primeiramente, Paulo dando exemplo aqui para nós. Dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então veja, o que ele faz, o apóstolo Paulo? Ele dá graças ao Senhor. Por causa do que por que ele estava dando graças? Por causa dos irmãos, da fé deles, que era um padrão belo, algo de fato que revelava Cristo. Eles manifestavam Cristo no procedimento. A reputação deles era verdadeira. Então o apóstolo Paulo ele vai dar graças a Deus. E esse testemunho a respeito do próximo não ficou lá no passado, se estende a todos nós hoje. Nós podemos ler a carta e ver esses irmãos tinham certamente uma boa reputação. E o apóstolo Paulo, ele louva a Deus por isso. 3 João, versículo 4 diz, não tenho maior alegria do que esta. Veja a alegria do apóstolo João, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ao ver as pessoas caminhando de um modo que é reto e agradável ao Senhor, João, que considera aqueles irmãos daquela igreja como seus filhos, ele diz, não tenho maior alegria do que esta. Está aqui mais um padrão para nós, quando olharmos para o nosso irmão que está ao nosso lado. Nós devemos, então, estar sempre prontos a falar o que o nosso próximo tem de bom e a louvar a Deus por isso também, como Paulo fez. E a dizer, como João, não há alegria maior do que esta, do que ver estes meus irmãos aqui, caminhando em retidão e santidade. Nós devemos amar o bom testemunho e a vida reta do nosso irmão. Nós devemos desejar verdadeiramente que eles continuem caminhando retamente, honrando ao seu Deus no cumprimento da verdade.
E nós devemos nos alegrar verdadeiramente por isso. Quando olhamos os nossos irmãos caminhando em santidade, revelando nas suas vidas uma reputação pura, íntegra, sem mácula. Mas muitas pessoas não gostam da boa reputação do próximo. Quando eles olham para uma pessoa que anda tão certinho, eles são inclinados, ao invés de pensar, rapaz, como este homem é bom, são inclinados a pensar assim, não, ele deve estar deve ter alguma falsidade aí, eu acho que ele não é tão santo assim não. O que santidade é esta que essa pessoa reivindica? Fala o tempo inteiro em Deus, em Escritura Sagrada, em viver de modo reto, não quer machucar ninguém, não ofende a ninguém, não conta uma mentirinha branca, uma meia-verdade, ele só quer ser o santo. Muitas pessoas dizem isso dentro da igreja. Ele só quer ser santo. Mas não é isto mesmo que nós devemos ser. Não é isto que a palavra do Senhor requer de nós. Não é este o desejo do Senhor para nós, a nossa santificação. E qual o padrão que Ele exige de nós? Ele diz, sede santo como eu sou santo. Padrão elevadíssimo. Alguém vai dizer assim, ele só quer ser o santo. Eu estou lutando para ser santo. Mas não estou tão santo como deveria ser, como santo é o meu Senhor. Mas os homens, eles ficam como que irados com isso. Como pode um crente abrir a boca para dizer coisa desta natureza? Ao ver alguém caminhar nos caminhos do Senhor, meu irmão, alegre-se. Alegre-se. Deseje isso para o seu irmão. Encoraje-o a caminhar assim. Isso é o que você deve fazer. Ore ao Senhor, dando graças a Deus. Senhor, eu te dou graças pela vida dos meus irmãos em Cristo, que o Senhor colocou na minha vida para caminhar comigo. Senhor, eu te dou graças por esses irmãos que o Senhor permitiu que eu desfrute da comunhão nesta peregrinação até as regiões celestiais onde habitaremos com Cristo. Isso deveria ser o que deveria brotar no meu e no seu coração diariamente. Gratidão ao Senhor. Alegria imensa, maior alegria que isto não há. Mas é exigido também, meus irmãos, de nós ainda, neste mandamento, que nós devemos manter, e não somente manter, mas defender publicamente a verdade. Quando a mentira está sendo propagada, quando o engano está sendo difundido, não importa qual seja o meio, o Senhor nos convoca a abrir a boca e julgar retamente. Provérbios capítulo 31, verso 9 diz, abre a boca, julga retamente e faze a justiça aos pobres e aos necessitados. E não é o tipo de boca aberta e de julgamento que a esquerda tenta fazer aí, não. Justiça aos pobres e aos necessitados. Aqui nós abrimos a boca aí, o oprimido, o necessitado aqui. Nós reivindicamos um modo... Vocês estão oprimindo essas pessoas aí, seus brancos opressores. Algumas pessoas dizem. Oprimindo um pobre e necessitado desta sociedade opressora. O camarada é um marginal, rouba todo mundo, fere, mata. Mas você não deve machucar ele. Não prenda ele. Ele é um pobre necessitado dessa sociedade opressora. Mas ele está roubando. Não, mas não importa. Ele veio de uma família pobre. Não, mas ele é negro. Não, você não pode fazer isso. Ele é oprimido. Como se justificasse o fato dele ser pobre, está roubando. Ele vai dizer, ele é um pobre. Defenda ele. Não, nós vamos abrigá-lo. Não é esse tipo de abrir a boca aqui e julgar desta forma, porque eles não estão julgando retamente. Estão abrindo a boca para reivindicar injustiça. Isso é o que a esquerda faz. Isso é que vários partidos aqui no nosso Brasil faz. PSOL, PT e tantos outros. Falando como se estivesse reivindicando a justiça
com a boca, quando na verdade eles invertem as coisas e propagam mentira e fazem injustiça com o cidadão, com o trabalhador, com aquele que sai de manhã para trabalhar e volta tarde da noite, suando pelo pão na sua mesa. Nós devemos, então, exigir de nós abrirmos a boca. Quando a mentira estiver sendo propagada, quando a falsidade estiver sendo propagada, não importa onde é que seja, se você pode abrir a boca, ou escrever, ou fazer o que for, para ir se opor à mentira, você deve fazer. Porque isso é exigido de nós. O mandamento, meus irmãos, ele vai dizer, nós devemos dizer a verdade, defender publicamente a verdade, mas como nós devemos dizer a verdade? Publicamente, mas também em particular. Existe um modo de dizer a verdade. Como devemos dizer a verdade? Nós devemos dizer a verdade com sinceridade, livremente, claramente e plenamente. Falar a verdade com sinceridade de coração. Porque o contrário de falar sem ser com sinceridade do coração é a falsidade, a hipocrisia. Segundo Crônicas, capítulo 19, verso 9, diz: Deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Sejam sinceros. É deste modo que vocês devem caminhar. E a palavra que sair da sua boca deve ser carregada desta sinceridade em todas as palavras que você proferir. E elas devem ser faladas a verdade livremente, com clareza e de modo pleno, completo. Jeremias capítulo 42, verso 4 diz: Respondeu-lhe Jeremias o profeta, já vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Que seja clara e seja plena. Ele vai dizer, eu não ocultarei absolutamente nada daquilo que o Senhor falar. Eu não vou ocultar nada daquilo que o Senhor, o Deus da verdade, que fala a verdade, proferiu. Falarei tudo, sem omitir, sem esconder. É isso que é exigido de todos nós. É isso que é exigido daqueles que, por exemplo, proclamam a palavra. Não é encobrir a verdade, como muitos têm tentado. No temor de ofender um irmão, no temor de falar contra determinado pecado, porque talvez determinado irmão da igreja, ele pratica este pecado, mas ele é o irmão mais rico da igreja, eu não vou falar não, essa verdade não, porque se ele ouvir, ele vai se ofender, ele vai embora, vai ficar chateado, pode reclamar comigo, eu sou pastor da igreja, eu não quero esse tipo de coisa não. O Senhor não nos chamou para esconder a verdade. O Senhor nos chamou para falar toda a verdade, como diz Atos capítulo 20, verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então o pastor é chamado a proclamar todo o desígnio de Deus, toda a verdade de Deus, toda a palavra de Deus, não importa quem esteja diante dos seus olhos. A verdade deve ser dita no púlpito, sobretudo. A verdade ela deve ser proclamada e completa, de modo completo. Esconder parte da verdade, falar alguma coisa dizendo assim, não, é uma meia-verdade. Não existe meia-verdade, isso é mentira. A meia-verdade aqui, eu vou falar, mas encobrindo alguma coisa aqui. Não, você está mentindo. Se você abre a boca para falar, que fala a verdade. Se não for para falar a verdade, cale-se. Isso é o que a palavra exige de mim e esse é um bom modo de proceder.
Ninguém tem que ouvir tudo o que você tem para falar. As pessoas vivem sem ouvir o que você tem para falar. Vivem. Você consegue viver a vida e as pessoas ao seu redor conseguem viver a vida sem necessariamente você falar. E ainda mais se for para falar mentira. É melhor que feche os lábios. Temos duas barreiras aqui, o lábio superior e o lábio inferior, para fechar a boca, para que não saia bobagem. Sinceramente, livremente, claramente e plenamente, devemos a falar a verdade desses modos, sem que nos obriguem a fazer isso. Devemos falar livremente, de espontânea vontade, porque é a palavra, é a verdade, isso é o que o Senhor exige de nós. De todas essas formas devemos falar, mas exige de nós uma questão interior também do coração, quando falamos essas coisas. De todas essas formas nós devemos falar, não da boca para fora, mas de coração, em toda e qualquer situação. Porque eu posso até falar a verdade, muitas vezes, mas não de coração. O Salmo de números 15, verso 2 diz: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Este é um homem íntegro. Ele é reto. Ele fala, não simplesmente aquilo que está no coração. Porque muita coisa errada está no nosso coração. Eu vou falar tudo que está no meu coração. Não. Eu vou falar a verdade de coração. Com sinceridade, verdadeiramente. Não como muitos fazem, como Jeremias vai acusar. Em Jeremias capítulo 9, verso 3, curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Ou seja, ele entende que eles deveriam se fortalecer na terra para falar a verdade, mas eles fazem o contrário. Eles se fortalecem na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Aqueles, meus irmãos, que verdadeiramente são da luz, sem sombra de dúvidas, eles andam na verdade. Se você é da luz, você anda na verdade. E não buscar a verdade, não buscar falar a verdade, é viver no engano, por mais que você imagine que esteja sendo bem-sucedido no seu intento, muitas vezes, escondendo a verdade. Sempre que falarmos, falemos a verdade. Não precisamos dizer, com respeito à verdade, tudo o que é verdadeiro. Tudo, sempre. Eu vou falar o tempo inteiro, apressadamente, precipitadamente. Tem momentos e ocasiões, como falamos na última exposição, que nós não precisamos falar, mesmo sendo a verdade. Mas, o que dissermos, se você abrir a boca, deve ser necessariamente verdadeiro. Meus irmãos, a verdade, toda a verdade, ela deve ser sempre nutrida no nosso coração e em nossos relacionamentos. Deve existir verdade no seu relacionamento, no relacionamento com os pais. Os pais e os filhos devem nutrir um relacionamento sincero, de verdade reinando ali no meio, nas suas relações uns com os outros, nas ações que uns praticam com os outros, nas ações que uns praticam diante dos olhos dos outros. Sobretudo os pais, que devem ser um padrão de verdade na casa. Porque se você faz o que é certo, o filho pode até aprender. Parece que é mais difícil aprender o que é certo. Mas se você faz o que é errado, se você fala com mentira, falsidade, essa criança vai aprender rápido. É muito fácil aprender o que é errado. Então, é necessário que no relacionamento seja nutrido relacionamentos verdadeiros entre pais e filhos. Um relacionamento verdadeiro entre os cônjuges, entre marido e mulher.
O homem sendo sincero à sua esposa, nas coisas que faz, naquilo que deixou de fazer talvez, não omitindo, não encobrindo a verdade, agindo com falsidade. Meus irmãos, a mentira, ela tem pernas curtas de fato. Ela não consegue caminhar muito não. Logo ali, ela tropeçará e ficará escancarada a nossa mentira. Pernas curtas a mentira tem. Então a mentira ela não deve ser de forma alguma manifestada, promovida nos nossos relacionamentos entre cônjuges, entre empregados e patrões, no seu trabalho, mentindo, dizendo que fez algo, mas não fez, encobrindo o trabalho, deixando de fazer aquilo que deveria fazer. Entre os líderes da igreja, a liderança da igreja deve promover a verdade em tudo o que faz, em tudo o que prega, em tudo o que diz, fazendo aquilo que foi chamado para fazer com sinceridade de coração, e as ovelhas também para com os seus líderes. Devem ser verdadeiros. Exigir de nós, meus irmãos, também, que no julgamento nós falemos a verdade. Quando é reivindicado e exigir de nós justiça. Quando os homens se deparam com a ocasião de julgamento, é dito, falar a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. Julgamento e justiça, e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, devemos dizer a verdade, só a verdade. Porque a palavra reprova o que é contrário a isso. Provérbios capítulo 14, verso 5 diz, a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Testemunha falsa, ele vai falar, e muito, ele não consegue, irrefreadamente, ele vai falar mentiras. Mas aquele que é verdadeiro, aquele que teme ao Senhor, que é o verdadeiro, ele não vai mentir. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o que diz Colossenses capítulo 3, verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mintais. Por que vocês não devem mentir? Porque vocês se despiram do velho homem. Quem é o velho homem? É o pecado, é a iniquidade, é a sua vida anterior, é a sua vida fora de Cristo, é quando você não conhecia o Senhor. Mas se você conhece o Senhor, você deve falar a verdade, não mentir. Então, meus irmãos, a mentira no meio da igreja, ela pode revelar que aquele mentiroso talvez não seja um crente. Se você é alguém que promove a mentira, vasculhe o seu coração para ver se você verdadeiramente está em Cristo. Porque se você deliberadamente busca a mentira, promove a mentira, talvez você não seja crente verdadeiro. Vasculhe seu coração para ver se você está em Cristo, porque aqueles que foram salvos por Cristo buscarão falar sempre a verdade, a mentira nunca será promovida. O mandamento ainda, meus irmãos, exige de nós o julgamento. Sim, o julgamento. Nós podemos julgar as pessoas. Por mais que digam, não julgueis, não pode julgar. Não, nós podemos julgar sim, segundo a verdade. Sim, mas nós não podemos julgar de qualquer jeito. Podemos julgar, mas devemos julgar os nossos irmãos caridosamente. Os semelhantes nossos devem ser julgados com misericórdia, meus irmãos. A palavra do nosso Senhor em Levítico, capítulo 19, verso 15, diz, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. É o que o mandamento também exige, que façamos isso caridosamente, tendo misericórdia. Não importa o que o irmão fez, nós devemos ter misericórdia quando vamos estabelecer um juízo. Porque muitas pessoas se colocam numa condição como se fossem Deus mesmo.
Pessoas como se fossem pessoas que nunca cometeram uma transgressão, como se fossem plenamente e perfeitamente puras, e julgam de um modo sem piedade alguma. Sem piedade. O interesse é ver outra pessoa ser constrangida e envergonhada. Você fez isso, e toma, enfia o dedo na ferida, e machuca, e bate, e pressiona. Com caridade nós devemos fazer isso. Porque nós também falhamos. E nós queremos ser tratados bem. Com caridade. Se você quer ser tratado com caridade, é exigido de você que você também trate o seu próximo com caridade. Não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Isso é um princípio bíblico. Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Um outro momento que nós devemos agir também, exigir de ti, é quanto ao pecado do próximo. Pecado do nosso irmão. Exigir que nós tratemos o pecado, o nosso irmão, pecador, com misericórdia. Exigir de nós, inclusive, que nós nos entristeçamos pelas suas fraquezas. Meus irmãos, deve haver tristeza no nosso coração, de fato, quando o nosso irmão peca. Paulo nos ensina isso. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 21, ele vai dizer assim: receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Ele vai dizer, e eu venho a chorar por muitos. O apóstolo Paulo, ele ficava profundamente triste e abatido por causa do pecado. E quando as pessoas não se arrependiam, mas permaneciam no pecado, ele não ficava propagando isto não. Ele não ficava dando uma de santo demais não. Ele lamentava pelo pecado do povo. O Senhor chora pelo pecado de uma nação, de um povo que vivia não se arrependendo dos seus pecados e caminhando na iniquidade. Nós devemos chorar, meus irmãos. Nós devemos lamentar e verdadeiramente nos entristecer quando o irmão pecar. Não deve ser elevado simplesmente à justiça, que é o que se eleva primeiramente, parece. Pecou, vou puni-lo. Pecou, eu vou julgar ele agora, ele deve ser julgado. Não. Deve ser acompanhado no nosso coração uma tristeza. Este irmão, ele caiu. Este irmão, ele pecou contra o Senhor. Ele fez algo que é desagradável ao meu Deus. Como isso é ruim para ele, como isso será ruim para a alma dele. O pecado que ele cometeu é um pecado que não é só dele. O pecado que o irmão no corpo de Cristo, na igreja de Cristo comete, não é o pecado particular dele. É um pecado da igreja. Somos membros do mesmo corpo, tendo um só como cabeça. Devemos nos entristecer, meus irmãos, verdadeiramente. E de algum modo tentar ajudar a este irmão que pecou. Não necessariamente em pecados graves, não. Pecados que não são tão descarados, que não são públicos. Devemos, então, entristecer, sim, com isso. Devemos nos entristecer e ainda encobrir, em muitos casos. Como diz Provérbios, capítulo 17, verso 9, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Veja, ele vai dizer, o encobrir a transgressão, alguém que sabe de um irmão que tem falhado, ou ele pecou, ele vai até este irmão e ele vai tratar com este irmão, ele vai tentar ajudar este irmão a abandonar este pecado, a viver em retidão, a viver em santidade. Mas existe aquele outro tipo de homem e mulher que vai trazer o assunto à baila, ele vai lançar no meio de todo mundo aí. O que foi que aconteceu? Fulano pecou. Qual foi o pecado dele? Foi esse aqui. Pá!
Nas redes sociais é um ambiente que muitos fazem isso. Chega lá no Facebook, hein? Publica. Então, está lá a informação. Pecado de fulano, fez o quê? Foi isso aqui. WhatsApp, Instagram, Twitter, informação rápida. Tem um negócio que é para informação rápida e se propagar mentira e iniquidade dos outros sem a menor interesse de tratar, é o Twitter. Poucas palavras, rápido. Pum! Centenas de pessoas viram. Nós não devemos fazer isso. Nunca. Se você ama o seu irmão, você vai procurar tratar com ele, exortando. Caso ele não se arrependa, chama testemunhas. Testemunhas não foi resolvido, apresenta-se à igreja. Há outros casos que diretamente deve ser conduzido àqueles que têm autoridade para tratar sobre o caso, sim, os pastores, presbíteros da igreja, mas devemos tratar com misericórdia. Como diz 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tende amor uns para com os outros, porque o amor encobre multidão de pecados. Meus irmãos, se nós pararmos para debater cada pecado que alguém comete, estaríamos continuamente presos em confrontações infindáveis. Se eu for parar para contar minuciosamente as ocasiões que os irmãos da igreja pecam em alguma ocasião, eu não vai ter tempo, não. Seria gabinete de manhã, de tarde, buracão da noite, madrugada. Mas a Escritura vai me chamar a ter misericórdia. Veja, não chamado a pegar o pecado, o homem está no pecado se afundando e eu vou compactuar com você, eu vou cobrir este seu pecado. Não, ninguém vai ficar sabendo, não. Pode afundar no pecado. Não. É de alguém que tropeçou de fato. Ele pecou, ele está verdadeiramente arrependido. Ele deve ser tratado sim com misericórdia. Socorra ao seu irmão, ame-o. É um dever não somente encobrir, mas fazer de tudo para ajudá-lo a agir direito. Você não deve propagar isto espalhando para todo mundo que não tem a menor relação direta com este irmão, mas você deve procurar ajudá-lo, instruindo, exortando, dando algum material que possa ajudá-lo a combater aquela falha, aquele pecado, um livro, um artigo, conversas, oração. Simplesmente se colocar à disposição dele, dizendo assim, irmão, se você for tentado a tal coisa, de repente me ligue, mande uma mensagem, a gente conversa na hora, oramos juntos. Meus irmãos, há tantas formas de ajudarmos um irmão a fugir do pecado, devemos de fato ajudar o nosso próximo. Isso é o que é exigido de você. É exigido de nós ainda reconhecer as graças que esses irmãos possuem. Devemos mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças. Como Paulo faz em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 4 a 5. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Além disso, exigido de nós também que defendamos o próximo, que possamos agir em defesa da sua inocência. Não ficar calado. O irmão está sendo injustiçado, mas eu vou ficar calado. Não, eu devo defendê-lo. Como aconteceu aqui em 1 Samuel, capítulo 22, verso 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse, e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Havia desconfiança a respeito de Davi. Ele vai dizer assim, não. Respondeu Aimeleque ao rei e disse, e quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi,
o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa. Ele vai em defesa dele, para defender a sua honra, defender a sua inocência. E é exatamente isso que muitas vezes nós devemos fazer. Quando alguém está levantando falso testemunho, mentindo impiamente a respeito de alguém, você deve chegar e dizer, isso não procede. Isso que você está falando não é verdade. E você deve apresentar as razões pelas quais a outra pessoa deve crer que seu testemunho é verdadeiro. Defendendo a inocência. Não ficar calado, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu não me envolvo com isso. Eu não vou mexer com essas coisas. E deixar o seu irmão ter a sua reputação, a sua vida, o seu nome manchados. Exigir ainda, meus irmãos, é um dever meu e seu. Receber com graça e bondade informações a respeito do próximo, quando alguém vem nos dizer. Receber prontamente boas informações a seu respeito. Devemos, inclusive, dar o melhor significado às coisas, inclusive, que são duvidosas. Quando alguém vem contar alguma coisa boa a respeito de algum irmão, você deve, então, olhar para aquilo ali e receber prontamente. Certamente, este meu irmão, ele é assim, ele age assim. Ele é alguém crente, ele é alguém que busca viver nos caminhos do Senhor, ele busca ser íntegro, ele busca viver de modo agradável ao seu Deus. Deveria ser a nossa primeira reação quando alguém vem contar algo a respeito dela. Até mesmo quando algo vem e nos é dito e é duvidoso. Como falei da outra vez, não devemos ser apressados em pensar o que é mal. Se há algo duvidoso, devemos ser inclinados, até que se prove o contrário, a ver aquele irmão como alguém que é bom, que é íntegro e que é reto. Antes de chamarmos e acusarmos o irmão de algum pecado, em alguma coisa que é duvidosa, até que se prove com clareza que aquilo ali realmente foi feito, você deve ter o seu irmão em alta estima, em alta consideração. Porque nós somos muito rápidos em ouvir e querer alimentar. E foi isso. Eu acho que é porque ele queria fazer isso mesmo, ele queria pecar, ele queria... Não, a intenção dele era esta. Você começa a virar Você começa a ser onisciente. A intenção era essa. Como é que sabe? Parece que esse irmão ele consegue perscrutar o que está no coração. Me foi dito, eu sei o que está no coração dele lá. O que é que está no coração dele? Não, ele queria mentir mesmo, essa era a intenção dele. Sem nem saber direito da história. Sem nem ter procurado o irmão. Não, meus irmãos. Isso não é o jeito de agir. Devemos atender prontamente aquilo que é bom e aquilo que é ruim. As coisas que são maldosas a respeito do nosso irmão. Devemos resguardar-nos de acolher prontamente as más informações sobre eles. Devemos evitar, porque somos rápidos para pensar mal, né? E para acolher o que é bom, difícil, lentos demais, mas quando é algo ruim, rapidamente se acolhe. Não devemos fazer isso. Como escreveu um teólogo, muitas vezes nos dias de hoje, talvez por causa da frequência dos escândalos morais, até mesmo por parte de líderes da igreja, nossa primeira reação é acreditar em cada relato que ouvimos. Quão rapidamente a reputação, a honra e o nome de uma pessoa podem ser destruídos por falsos rumores. Em vez de sermos bisbilhoteiros, Paulo ordena a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Deus designou líderes sobre nós, chamados pela congregação, para prevenirem contra a desordem e o escândalo no corpo de Cristo. E é neles, não em nós nem na nossa curiosidade, que essa responsabilidade repousa. De pegar estes casos, né, e de tratar sobre isso. Mas não é dever seu ouvir essas coisas, as más informações, muito menos propagar isso deliberadamente. Você não vai tratar isso. Se você não vai tratar, isso cabe àqueles que têm a liderança, se for na igreja, da igreja.
Provérbios capítulo 11, verso 13 diz sobre este que gosta de propagar mentiras sobre o próximo. O mexeriqueiro descobre o segredo. Quem é que descobre o segredo? O mexeriqueiro. Ele é o curioso, ele é o fofoqueiro. Ele é o que está sempre pronto a maldizer mesmo. Mas o fiel de espírito, o que é que ele faz? O encobre. Esta é a ação daquele que é fiel de espírito, daquele que é reto. Devemos fugir, meus irmãos, de receber prontamente também aqueles que são os lisonjeadores. Aqueles que falam com o propósito de lisonjear, mas eles fazem isso de modo sem limites, né? O tempo inteiro. Provérbios capítulo 26, versos 24 a 25 diz: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas o íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Os lábios são muito doces. Você olha assim e se agrada daquilo. Mas, na verdade, a intenção dele é te enganar. E muitos fazem isso. Vêm com mentiras para falar, não somente a respeito de você, mas a respeito do seu irmão. E ele vai conseguir te seduzir. Você vai dizer assim, ele fez isso mesmo. E você começa a até ficar indignado muitas vezes e aborrecido com aquilo, porque essa pessoa ela sabe mentir. Por essa razão, fujamos de ouvir prontamente coisas ruins a respeito do meu irmão e acatar isso como a verdade. Não pode acontecer isso. Muito menos acatar isso como a verdade e já compartilhar. Pecado ainda maior. E não devemos também ouvir aqueles que vêm para falar do nosso irmão caluniando. Os caluniadores. Como diz o Salmo de número 101, verso 5. Há o que as ocultas calunia o próximo. Ele as ocultas faz isso. Mas o que acontecerá com ele? A palavra continua dizendo: a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. O Senhor odeia o caluniador. Nós devemos aborrecer o caluniador e fugir dele. Se alguém quer fofocar algo para você sobre o seu irmão, sabe qual é o seu papel? O seu papel é dizer assim: não tenho interesse de ouvir o que você tem para falar. Você não vai emprestar o seu ouvido, não. Não escute, não dê ouvidos. Como falou um puritano na última exposição, e mencionei isso, o caluniador, ele carrega Satanás nas suas línguas. E aquele que escuta o caluniador, ele vai dizer, o que escuta o caluniador carrega Satanás nos seus ouvidos. Então, nós devemos fugir. Não tenho interesse. Não quero ouvir o que você tem para falar. Nós devemos fugir disso. Muitas vezes tememos falar isso, mas nós devemos até falar com cuidado. Meu irmão, não me diga essas coisas, não. Eu não quero ouvir estas informações a respeito de fulano. Né? Ou você tem coragem de falar isso? Se eu chamar este irmão aqui na sua frente, você teria coragem de falar isso que você está falando a respeito dele para ele? Ou procure esta pessoa e vai falar com ele, procure a liderança da igreja e eles vão estabelecer um tribunal para tratar sobre este caso. O caluniador ele não quer se envolver com isso. Ele quer lançar calúnias por trás com o propósito de acabar com a reputação do irmão. Não dê ouvido. Mas, meus irmãos, não é só exigido de nós que zelemos pela reputação do próximo, como com frequência estamos falando aqui. É exigido de nós também que zelemos pela nossa própria boa reputação. Provérbios capítulo 22, verso 1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então é exigido de mim e de ti que nós não devemos dar motivos para que falem mal de nós. E como é que nós não damos motivos para que falem mal de nós? Vivendo de um modo que mereçamos um bom nome. E como devemos viver
para ter um bom nome? Vivendo segundo a palavra de Deus. Vivendo segundo as regras da Escritura. Vivendo segundo a regra perfeita de vida, que é a lei do Senhor. Vivendo de um modo santo, não apenas nas ações que nós praticamos, mas também em palavras e pensamentos em todas as ocasiões. É assim que o nosso bom nome ele é estabelecido, conhecido, publicado entre todos aqueles que nos conhecem ou escutam falar a respeito de nós. É assim que nós devemos fazer. Devemos, inclusive, meus irmãos, como escreveu alguém, devemos ter o bom nome de sermos conhecidos como posicionados a favor da verdade. Nada nos deve calar quando devemos falar a verdade. Devemos defender a fé em todo o tempo, mesmo quando isso significa ficar de pé, quando levantar-se e falar a verdade significa incorrer em descrédito e honra aos olhos do mundo. A defesa da fé. Mesmo que para os homens isso não seja jamais, para o ímpio, uma reivindicação e o estabelecimento de um bom nome, diante de Deus é. Nos opondo a todo tipo de falsidade, a tudo aquilo que é contrário à palavra do nosso Senhor. Mas não somente defendendo com os lábios, meus irmãos, é com a nossa própria vida. Muitas vezes a nossa vida, se não na maioria das vezes, fala muito mais alto do que as palavras que nós abrimos a boca para proferir. Se a sua vida ela não está alinhada com aquilo que você fala, você está sendo mentiroso e falso. E você jamais terá um bom nome. Nem entre os de fora, nem entre os de dentro da Igreja de Cristo. Devemos zelar pela nossa reputação, porque zelando pela nossa reputação, estamos zelando também pelo nome do Senhor que está associado a nós. O nome de Deus está ligado a nós. Envergonhamos a Deus, envergonhamos o seu Evangelho quando nós não cuidamos do nosso bom testemunho. Inclusive, em algumas ocasiões, nós devemos defender o nosso bom testemunho quando for necessário. Cristo fez isso. Quando acusaram ele falsamente, em João capítulo 8, verso 49, ele diz, replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Falando mentiras a respeito dele, dizer, eu não tenho demônio. Ele vai replicar, ele vai dizer assim, não, eu não concordo, ele vai fazer uma defesa, porque era necessária aquela defesa. Nós encontramos também Paulo defendendo-se de acusações que não são verdadeiras. Em Atos capítulo 24, verso 10 até o verso número 15, encontramos as seguintes palavras. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de judeus como de injustos. Então, quando a falsidade e a mentira ela se levantar contra muitos de nós, nós podemos sim reivindicar a verdade dessas acusações falsas contra nós. Quando necessário. Quer dizer que é toda vez não. Falar alguma coisa, eu vou lá, vou mostrar para essa pessoa que essa pessoa está mentindo a meu respeito e gerar uma confusão, briga, discórdia. Não tem que ser toda vez. Mas quando necessário, quando seu nome de fato está em jogo para ser envergonhado, e quando você pensa, sobretudo, não somente no seu nome, mas no nome de Deus,
que pode ser envergonhado por causa de uma calúnia, de um falso testemunho, você pode e deve sim reivindicar, lutar contra aquilo. Uma forma, meus irmãos, que nós temos de prezar pela nossa boa reputação é, por exemplo, quando nós cumprimos aquilo que nós falamos. É quando nós somos verdadeiros no que prometemos e fazemos aquilo que prometemos. Salmo de número 15, verso 4 diz: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra ao que teme ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. Nós devemos ser verdadeiros, até para a permanência da nossa boa reputação entre os homens, naquilo que nós falamos, nas promessas que nós fazemos. Promessa pública, como quando estamos aqui diante da igreja do Senhor e publicamente juramos coisas diante de Deus, na minha profissão de fé, no meu batismo, ou para aqueles que casaram no casamento, ou para aqueles que foram ordenados para o presbiterato, diaconato, para ser ministro do Evangelho. Nós devemos ser verdadeiros naquela nossa profissão. Nós jamais devemos fazer o contrário nas nossas promessas públicas, porque se nós falamos uma coisa e fazemos algo diferente, a nossa reputação vai estar em descrédito. Até naqueles juramentos privados que você faz para sua esposa, para seus filhos, para seus irmãos. Você diz alguma coisa: não, meu irmão, eu farei isso com você, por você. E passa-se 2, 3 anos, nunca faz uma promessa para o filho, sem intenção de cumprir. Aí o filho escuta, nutre um monte de expectativa. Aí, cadê? Nunca. Cadê? É melhor que não falasse. Era melhor que não prometesse. Engano, mentira, falsidade. Ou para a esposa, farei algo, mudarei neste aspecto, considerarei isto. A esposa se nutre de alegria e... cadê? Nada foi feito. Mentiu. Não, meus irmãos, nós não podemos agir assim. Se queremos ter um bom nome, cumpramos aquilo que prometemos, seja nas pequenas coisas ou nas coisas maiores. Meus irmãos, é exigido de nós que estudemos estas coisas, que entendemos estas verdades e que pratiquemos. Nós devemos, então, nutrir na nossa mente, no nosso coração e nas nossas palavras e ações tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E por que não suas palavras? E por que não suas ações? Por que não no modo que você vive neste mundo? Meus irmãos, a nossa língua, aquilo que falamos, a mentira que sai dos nossos lábios, nós devemos entender que a nossa língua ela está amarrada ao coração. A sua língua ela está amarrada ao seu coração. Estando minha língua e a sua língua amarrada ao coração, ela falará do que está cheio o coração. Se o meu coração estiver cheio de falsidade, o que a língua vai falar? Falsidade e mentira. A língua falará falsidade e mentira. Nosso Senhor disse: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. O que é o mesmo que dizer aquilo que já está no seu coração. E é então vocalizado por seu coração. E isso é o que contamina os homens. Como disse o estudioso, as palavras são símbolos da condição espiritual de uma pessoa. Um barômetro das tempestades que todos nós encontramos. E a medida de nossas respostas a elas.
Se você é alguém que propaga mentira e a falsidade, o seu coração está cheio disso. É disso que o seu coração está repleto. Seu coração está inundado por iniquidade. Não é isso que nós devemos nutrir no nosso coração. A sua boca está cheia, ela vai falar daquilo que está cheio o seu coração. Se a sua boca estiver cheia da verdade, você vai proferir a verdade. Meus irmãos, nós somos chamados pelo Senhor a nos despojar da mentira e falar a verdade. Como no primeiro texto que lemos em Efésios capítulo 4, verso 25. Efésios capítulo 4, verso de número 25, diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos chamados a tirar a roupa suja. Somos chamados a tirar a capa imunda da mentira e da falsidade. Porque o Senhor nos salvou e nos despiu disso e a nos revestir daquilo que é justo, verdadeiro e bom. Se você foi salvo, você foi revestido disto. A busca, meus irmãos, pela santidade na língua, na nossa vida, deve passar pelo despojar da mentira e o revestir-se da verdade. A verdade, meus irmãos, ela é sempre boa. E a verdade, ela vai promover a unidade na igreja. A mentira divide, fragmenta, separa, quebra, confunde, mata. A verdade traz paz, traz união, traz o que é bom, une a igreja. Isso promove a igreja, isso glorifica ao Senhor, isso é bom para nós. Nós devemos ser fiéis e verdadeiros, como o nosso Senhor é fiel e verdadeiro. Como vimos no início, o nosso Senhor, Ele é fiel. E Ele foi fiel, meus irmãos. Ele é sempre fiel nas suas promessas. Ele prometeu, no princípio, Gênesis capítulo 3, verso 15, que alguém viria, esmagaria a cabeça da serpente. Ele prometeu, em todos os livros do Antigo Testamento, apontando e tipificando, apontando para alguém que estava para vir. Eram promessas deste Deus. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? Na plenitude dos tempos, aquele que fora prometido veio. Aquele que fora prometido foi gerado no ventre. Aquele que fora prometido nasceu. Aquele que fora prometido cresceu. Aquele que fora prometido foi batizado. Aquele que fora prometido iniciou o seu ministério. Aquele que fora prometido iniciou a sua obra como o nosso Redentor. Ele morreu para a salvação do ímpio. Ele morreu para a salvação do mentiroso. O nosso Senhor, que é fiel, prometeu e cumpriu. Cristo foi revelado. Cristo é revelado diante dos meus e dos seus olhos, como aquele que foi prometido que ele haveria de morrer, ser crucificado e ressuscitar. Foi isto que Cristo fez. Ele morreu, mas ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa justificação. Promessa de um Deus que não mente. E você que não crê em Cristo, é chamado hoje a olhar para este Cristo que foi prometido e crer nele. Não existe um outro caminho para a salvação, senão a fé neste Cristo que foi crucificado. Se você permanecer no seu engano, se você permanecer na mentira que você vive nesta vida, o que resta para você no final é julgamento, é juízo, é condenação, é dor, é sofrimento que não tem fim. Não tem fim. Você não tem e eu não tenho palavras para descrever o que você experimentará se você não se arrepender dos seus pecados hoje e crer em Cristo.
Mas louvado seja Deus para nós que fomos salvos pelo Cristo que foi prometido e nos redimiu. Louvado seja o Senhor que salvou a cada um de nós, pecadores vis, habilitando-nos agora a vivermos do modo que lhe é agradável, segundo a verdade, que é a sua palavra. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que é a verdade. Nós te louvamos por Cristo, que é a verdade, que morreu por nós. Nós te louvamos pelo teu Espírito verdadeiro, aquele que aplicou em nosso coração a obra da redenção, despindo-nos do velho homem e habilitando-nos agora a viver em santidade, em retidão, do modo que te é agradável. Que nós, ó Pai, possamos nos despir da mentira e que nos revistamos da verdade, Pai, em tudo o que fazemos neste mundo. Em tudo o que faremos, Pai, que a verdade reine. Habilita-nos, Pai, e ajuda-nos a vivermos assim, de modo reto, pois isso é agradável a Ti. E isso, ó Pai, é bom para a Tua igreja. É muito bom, Pai. Nós te louvamos, Pai, por isso. Louvamos a Ti pela Tua palavra e louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Amém.